Eu vou compartilhar com você os 5 passos principais para que você tenha sucesso na sua comunicação. E o primeiro passo e mais importante de todos se chama conteúdo. Se você quer ter sucesso em sua comunicação, a primeira coisa que você precisa ter é conteúdo. Não basta você ter uma voz interessante, não basta você ter um formato interessante, uma postura interessante, se você não tiver um conteúdo. Então, se prepare, tenha domínio sobre o tema que você vai falar. Se você for se expor para um público grande, uma plateia, ou se você for para um bate-papo, mas você conhece a respeito do tema que vai ser discutido, então se aproprie desse tema. Domine esse tema. Comece a estudar a respeito desse tema a ponto de você ter uma linha de raciocínio lógica. Uma pessoa, quando entende bem a respeito de um assunto, quando ela domina um assunto, ela consegue compartilhar a respeito daquele tema numa linha lógica de raciocínio. A pessoa consegue destrinchar o seu discurso com começo, meio e fim. A conexão nas suas frases, naquilo que ela se propõe a falar, compartilhar, a dividir com o outro ou com a plateia que está esperando ela. Então, não se apresente com conteúdo artificial. Muitas pessoas têm queimado cartucho, têm queimado credibilidades, oportunidades que têm. Por quê? Porque têm aceitado se expor ao público sem conhecimento, sem base. Então, vão a uma exposição com conteúdo muito raso, muito superficial. E quando você faz isso, você demonstra para a sua plateia ou para as pessoas que estão te ouvindo que você não tem domínio do tema. E quando você não tem domínio, quando você não tem conteúdo, você acaba fechando portas. Porque aquele convite que você teve, aquela oportunidade que você teve, fica sendo única, somente aquele dia. Porque a pessoa não vai permitir que você tenha uma segunda chance. Não sei se você já ouviu falar naquele ditado que diz o seguinte: nem sempre você tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, especialmente se você vai na primeira oportunidade para se expor em algum lugar, para falar a respeito de algum assunto, domine, tenha conteúdo. E olhe, busque conhecimento além do conhecimento que você pensa ser suficiente. É muito bom você ter um conteúdo de sobra do que você ter apenas o conteúdo suficiente para aquele tempo. Então, o nosso primeiro passo é conteúdo. Tenha conteúdo. Isso aí é indispensável, tá? Conteúdo. Não adianta você ter várias outras habilidades, várias outras harmonias na sua comunicação com o público se você não tiver conteúdo. Conteúdo é indispensável, é o primeiro passo, é o mais importante de todos. Então, quando você for se apresentar e você entende que o seu tempo, por exemplo, é de 1 hora para você se apresentar, então prepare um conteúdo para 2 horas. Eu não estou propondo para você falar durante 2 horas, já que o seu tempo é 1 hora, mas tenha conteúdo de valor para pelo menos 2 horas, porque qualquer ocorrido que tenha é muito melhor que você tenha sobra do que você tenha falta a respeito de conteúdo. Então, o primeiro passo, conteúdo. E aí, o segundo passo que precisamos ter para que você tenha sucesso na sua comunicação se chama emoção. Você precisa envolver sua plateia, envolver as pessoas que estão interagindo com você, envolver as pessoas que fazem parte daquela reunião onde você está sendo o condutor, o líder, o maestro daquela conversa, daquele diálogo ou daquela apresentação com emoção. Sandra, como eu posso fazer com que as pessoas se emocionem com aquilo que eu estou compartilhando? A primeira coisa é que você se conecte com aquilo que você está falando. Não adianta você falar a respeito de algo porque é um tema que foi proposto para você. Você precisa se envolver com aquilo que você está falando. A sua emoção precisa estar conectada com o tema que você vai abordar. Perceba que as suas emoções é como se fosse assim, você precisa estar tão envolvido
envolvido com o discurso que você vai compartilhar, tão inteiro com aquilo que você vai compartilhar, porque quando você estiver com total conexão e total inteireza sobre aquele conteúdo, você vai conseguir influenciar a sua plateia e as pessoas que vão estar com você a se conectarem. É impossível você buscar emoção na plateia se essa emoção não partir de você. Isso acontece muito fácil comigo. Eu me lembro de algumas situações que eu vou contar uma situação engraçada para a plateia, que antes de contar eu já estou rindo, porque eu me lembro de como isso reflete em mim. E quando essa emoção paira de você, parte de você, nasce de você para com a sua plateia, a sua plateia certamente responderá com emoção. E quando a emoção da plateia, existe um envolvimento forte, um envolvimento significativo. E as pessoas tiram melhor proveito do conteúdo que você está compartilhando. Então, dos 5 passos para você ter sucesso na comunicação, compartilhamos o primeiro. O primeiro deles é conteúdo. E o segundo se chama emoção. O terceiro passo se chama voz. E quebrando já um mito ou uma mentira que falaram a respeito de que para você ser um orador de sucesso, um palestrante de sucesso, você precisa ter uma voz bonita. Não necessariamente você precisa ter uma voz bonita, mas você precisa ter uma voz que demonstre personalidade na sua fala. A voz é um instrumento fantástico e você consegue utilizar esse instrumento afinando ele e usando ele da melhor forma. Tem momentos que você precisa tensionar mais a sua voz e tem momentos que você precisa relaxar mais a sua voz. Como você pode usar a sua voz da melhor maneira possível para conectar as pessoas? Use uma voz que tenha personalidade. Independente do seu tom de voz, você tem uma voz mais aguda ou você tem uma voz mais grave, quando você falar, demonstre personalidade. Como eu posso demonstrar personalidade? Fale com firmeza. Se você acredita nisso que você está falando, independente do seu tom vocal, se você fala com firmeza, você passa para a sua plateia segurança. Um discurso com firmeza passa segurança para quem está ouvindo. E aí o que é que acontece? Você fala e você pode alterar expressões da sua voz. Você pode alterar o volume. Entenda que tem momentos que você pode falar mais forte, com mais firmeza ainda. E tem momentos que você pode suavizar a sua voz. E mesmo suavizando, você vai conseguir entregar o valor que você quer entregar para sua plateia. Tem momentos que você pode usar mais velocidade ou usar menos velocidade, ritmar. É como se você pudesse colocar música naquilo que você fala. E se você conseguir usar da melhor forma possível a sua voz, sim, você vai ter alcançado o terceiro passo para você ter sucesso na sua comunicação. Então, o primeiro passo, conteúdo. Ter um conteúdo de valor, ter um conteúdo profundo a respeito daquilo que eu vou falar. O segundo passo, emoção. Conectar com as pessoas, conectar com sua plateia, buscar envolvê-la a ponto dela se conectar com você e querer fazer parte e aproveitar do máximo do conteúdo que você tem. O terceiro, a voz. Como você usar todo o seu potencial vocal e ter personalidade no momento que você fala. O nosso quarto passo para você ter sucesso na sua comunicação se chama ouvintes. Exatamente, ouvintes. Você vai ter muito sucesso quando você preparar tanto o conteúdo da sua palestra, ou tanto o conteúdo da sua aula, o conteúdo da sua reunião, o conteúdo daquilo que você vai compartilhar e a forma que você vai usar para compartilhar isso em harmonia com seus ouvintes. O que é que o seu ouvinte está preparado para ouvir? É diferente, cada tipo de ouvinte você pode usar uma abordagem totalmente diferente. Observe que
Se você vai lidar com um público mais maduro, competente em sua atuação, ele vai olhar para você com mais crítica. E como ele é mais crítico, ele vai estar mais concentrado naquilo que você está entregando. Agora, se você está com um público muito jovem, eles vão estar mais dispersos. Então você precisa preparar um conteúdo e uma forma de compartilhar esse conteúdo que prenda mais a atenção, que chame eles, que conecte com eles. Então, você preparar um conteúdo, tanto conteúdo como uma forma desse conteúdo em harmonia com os tipos de ouvintes, com as características dos ouvintes que vão estar com você, você vai ter mais empoderamento para conectar com as pessoas. Isso vale também para o vocabulário, pessoal. Qual o vocabulário que eu vou usar? A depender do nível de pessoas que você está lidando, das características do seu ouvinte, você vai preparar um vocabulário específico, um vocabulário que conecte com essas pessoas e faça com que elas tenham prazer de te ouvir e se interessem pelo seu conteúdo. Então, a gente já viu 4 dos 5 passos. O primeiro passo, conteúdo. O segundo passo, emoção. O terceiro passo, voz. E o quarto passo, ouvintes. Vamos agora para o quinto passo. O último passo que a gente vai compartilhar nessa live, que vai te ajudar a ter sucesso na sua comunicação. O quinto passo, que é tão simples, tão fácil e que muitas pessoas perdem de conquistar a plateia por não usá-lo, é a naturalidade. Independente das técnicas que você utilize, independente das ferramentas que você utilize, independente dos níveis que você utilize de ferramentas para conectar com sua plateia, lembre-se que quanto mais natural você for, mais você vai conectar, mais você vai despertar a admiração das pessoas. Porque as pessoas não querem ouvir um robô, as pessoas não querem ouvir algo que está gravado, decorado e firmado, que alguém está ali só representando. As pessoas querem ouvir um ser humano. As pessoas querem ouvir alguém que tem emoções, que tem sentimentos, que tem um plano, que tem um ponto de vista, que pensa a respeito de alguma coisa. Então, o quão natural você for, mais fácil você vai conectar com as pessoas, mais fácil você vai conquistar as pessoas, conquistar a admiração da plateia e vai fazer com que as pessoas façam questão de te ouvir e queiram sempre estar ao seu lado. Então, os 5 pontos são esses, os 5 passos. Se você colocar esses 5 passos que eu acabei de compartilhar com você na sua vida, todas as vezes que você for se expor, tanto para uma grande plateia ou para pequenas pessoas, certamente você vai conseguir conectar, chamar a atenção e despertar, inclusive, a admiração das pessoas. Então eu desejo que você faça um bom uso desse conteúdo e se aprimore cada dia mais para você se tornar, sim, um excelente comunicador, um comunicador de sucesso.